Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Professora é presa com drogas no armário de uma penitenciária no noroeste do estado. Drogas são apreendidas em uma residência em Pirapora, no norte de Minas. Acidente deixa feridos em rodovia do norte do estado. Nesta edição você vai ver ainda: municípios norte-mineiros recebem selo Unicef, que completa 25 anos de atuação no semiárido mineiro. As notícias da nossa região você confere a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos com as principais notícias da nossa região. Uma professora que dava aula em uma escola dentro de uma penitenciária em Unai, no noroeste do estado, foi presa após buchas de maconha serem encontradas no armário dela na unidade prisional. De acordo com a Polícia Penal, uma bucha da droga foi localizada no chão de um banheiro que era utilizado apenas por professores e policiais que trabalhavam na penitenciária. De imediato, uma busca foi realizada nas dependências da escola e, ao revistar o armário de todos os professores, foi encontrado no armário da suspeita uma bolsa contendo 50 buchas de maconha. Questionada sobre a mercadoria, a mulher alegou que não sabia a origem da droga. No entanto, logo depois ela confessou que a mercadoria era de propriedade dela e que ela repassava a droga para um preso. Ela disse também que era a segunda vez que ela fazia o transporte de maconha para a unidade prisional e que é a primeira vez que a droga foi encontrada por outro detento. Sobre as drogas encontradas no banheiro, a suspeita falou que provavelmente teria caído da bolsa dela. Conforme a polícia, a mulher já estava sendo monitorada por causa de uma denúncia de que ela estaria levando drogas para a unidade prisional. Ainda de acordo com as denúncias, a professora e os presos citados por ela serão investigados. E uma pessoa morreu depois de ser atropelada por um ônibus que fazia o transporte escolar na noite da última terça-feira, na BR-251 em Unai. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo, de 65 anos, relatou que no momento do acidente estava com pouca visibilidade devido à forte chuva que caía no momento. E os faróis do veículo que o transportavam no sentido oposto estaria atrapalhando a visão. Ele se deparou com um homem às margens da rodovia e não conseguiu evitar o atropelamento. Por causa do impacto, a vítima foi arremessada para fora da pista. O SAMU esteve no local e constatou a morte. Os passageiros, na verdade, não ficaram feridos e o corpo da vítima foi levado para uma funerária. Um homem foi preso transportando cocaína e sementes de maconha em um ônibus que seguia de Brasília, no Distrito Federal, para Januária, no norte de Minas. A abordagem foi no último domingo, na rodoviária da cidade de Arinos. Uma equipe da Polícia Militar estava dentro do veículo realizando uma checagem durante uma operação preventiva na rodovia, quando notou um passageiro que demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos policiais. Ele tentou esconder algo perto dos pés, embaixo da poltrona. Ao receber a ordem para pegar o que havia escondido, o homem pegou uma caixa de sapato e tentou esconder algo por trás da cintura, na região ali do short. Durante buscas pessoal, foram encontrados uma embalagem lacrada com 2 celulares, uma balança de precisão, R$50 e 20 gramas de cocaína. Ao ser questionado, ele contou que receberia um dinheiro para entregar as drogas em Chapada Gaúcha. Os militares encontraram ainda sementes de maconha e um terceiro telefone. O homem de 20 anos foi preso e levado para a delegacia junto com o material apreendido.
Um casal foi preso no último domingo após uma denúncia que um homem estaria usando uma casa para guardar drogas e armas em Pirapora. Segundo a PM, os policiais foram informados ainda de que o mesmo homem estaria armado em frente à residência, no bairro São Francisco. Quando os policiais chegaram no local, notaram que havia um movimento na residência e viram por cima do muro o alvo portando um revólver. Ao notar a presença da polícia, ele se dirigiu aparentemente para um quarto. Quando os militares entraram no local, encontraram o casal em um dos quartos, onde o revólver de numeração suprimida foi localizado embaixo do colchão. Ao ser questionado, o homem falou que usava a arma para se defender. Durante buscas na casa, foram encontrados R$ 662 em dinheiro e também um pino de cocaína, além de uma chave que seria da outra residência que era usada para o tráfico de drogas. A polícia foi até esse outro imóvel, onde encontraram uma mala em cima do forro do teto, contendo barras de maconha. O homem confessou que a droga era dele e os presos de 19 e 24 anos foram levados para a delegacia junto com os materiais apreendidos. Jornal Gazeta Norte Mineira volta já. Estamos de volta. Olha só, 31 municípios do norte de Minas, da região semiárido mineiro, receberam hoje em Montes Claros o selo Unicef. Várias ações foram desenvolvidas para que esses municípios fossem premiados. A gente está, enquanto Unicef, realizando aí, celebrando essa certificação num contexto de um ano em que a gente comemora também os 25 anos dessa iniciativa que começou lá atrás, em 1998, no estado do Ceará, e hoje alcança 18 estados no país, norte e nordeste, e reconhecendo também o norte de Minas Gerais como uma região de extrema vulnerabilidade que precisa de fato de impulsionamentos e de apoio. A Unicef está aqui nesse processo. Inclusive são diversas ações, né, que a Unicef propõe para esses municípios. Aqui a certificação ela vai estar reconhecendo 31 municípios, num conjunto de 105 municípios que se inscreveram em 2021, e são diversas ações que eles realizaram, os prefeitos, mobilizadores, articuladores, secretários e secretárias, na área de saúde, educação, assistência, proteção contra a criança, proteção contra as violências, e aí a gente pôde observar realmente uma mudança nas ações, no aprendizado, no valor agregado. Então, por exemplo, se eu fosse falar de atenção à primeira infância, a gente teve, desses 105 municípios, 93 municípios alcançaram atividades, desenvolveram atividades, ofertaram mais atividades de atenção à primeira infância. Então, o que significa isso num contexto tão desafiador que é o norte de Minas Gerais? A gente poder acompanhar essa realidade, esse crescimento, esse avanço. A gente teve aí também um número de 45 municípios que conseguiram fazer a rematrícula de adolescentes e crianças que estavam fora da escola. Isso também foi parte do processo dentro de uma metodologia de busca escolar aplicada no selo, e que esses municípios que participam do selo ganharam muito de como fazer e como realmente fazer menino voltar para a sala de aula. Então hoje aqui a gente está fazendo essa celebração com muita alegria, a Unicef está muito feliz também. A gente tem uma parceria grande aqui com a ABRAD, que é uma organização da sociedade civil, e também o CDJBC, Centro Dom José Brandão de Castro, que fica em Aracaju, mas que trabalha junto com a Unicef nesse trabalho de mobilização e ativação dos municípios aqui no estado de Minas Gerais. E essas ações são ações já rotineiras, né, que os municípios devem realizar no dia a dia. Exato. Quando a gente convida um município a fazer adesão ao selo, a gente, na verdade, colabora com o que ele mais tem com competência de realizar. Então, é a matrícula escolar, é o ingresso e permanência do menino na escola, é a atenção à primeira infância, é a defesa e proteção de crianças vítimas de violência. Tudo isso é competência do município. Mas, muitas vezes, o município não tem as ferramentas, as habilidades, a informação, o técnico preparado. Então, a gente chega junto, constrói, realiza capacitações. Então, ao longo desses 4 anos, o nosso trabalho foi de prestar uma assessoria técnica, um apoio para cada vez mais agregar valor ao que o município já faz. Então, quando eu digo que, por exemplo, 93 municípios ofertam hoje mais serviços de atenção à primeira infância, é porque vivenciaram essas capacitações, souberam como é que desenham os planos municipais pela primeira infância, né? A questão
como a gente chama, da imunização, é extremamente importante, é uma política nacional de imunização que precisa ser adotada por todos os municípios e pelos estados também. E aqui a gente também trabalhou com isso. E é uma competência do município. Então, os municípios melhoraram as suas taxas de imunização e a gente precisa celebrar. E é muito importante, né, essas ações que já completam 25 anos de atuação em vários municípios, não só de Minas Gerais, mas de outros estados do nosso país, que conseguiram esse selo e fizeram também um desenvolvimento melhor nas suas cidades. Exato. Nesse mês de dezembro e finalzinho do mês de novembro e dezembro agora de 2024, estão acontecendo 18 certificações, 18 cerimônias de certificação desses 18 estados. Minas está nesse rol também, né, incluindo nesses 18 estados, onde a gente já teve certificação no Ceará, capital Fortaleza, São Luís do Maranhão, para o estado do Maranhão. A gente está aqui, semana que vem será na Bahia, né, na outra semana será em Sergipe. Então, assim, a gente está trabalhando exatamente nessa perspectiva de reconhecer no conjunto ao todo foram, na verdade, quase 900 municípios nesses 18 estados brasileiros que foram reconhecidos pelo Unicef nessa grande jornada de melhoria de políticas para a infância e adolescência. Jornal Gazeta Norte Mineira, volta já! Estamos de volta. Olha só, um aumento no número de casos de criança com doenças respiratórias fez a Prefeitura da capital mineira abrir mais de 73 leitos hospitalares específicos para esse tipo de atendimento. Agnes tem 2 anos, é bem ativa e brincalhona. Isso quando os sintomas gripais não atacam de tempos em tempos. Ainda mais agora, na transição entre o verão e o outono, com temperaturas mais baixas. A mãe mantém um arsenal de medicamentos, entre xaropes, broncodilatadores e o nebulizador. O diagnóstico de bronquiolite, popularmente conhecida como bronquite, veio depois de passar horas esperando atendimento médico na UPA. Com 1 ano de vida, ela começou a dar um quadro de febre muito estranho, que a gente dava medicação e ela voltava, a febre, passando as 6 horas de medicação. A gente tentou, assim, medicá-la por conta, né, dando xarope, mas não adiantou. Aí, por fim, a gente resolveu levar ela na UPA. Chegando lá, ficamos um tempinho, né, quase que um dia inteiro, para chegar nesse diagnóstico de bronquite. Covid, gripe, rinite, bronquite, sinusite, não importa a IT. Todas essas condições afetam de maneira especial as crianças de 0 a 5 anos. Em todo o ano passado, mais de 107 mil crianças do Brasil desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave, que seria a evolução grave dessas doenças. A situação pode ficar séria, mas antes de correr para o hospital, é bom ficar atento aos sinais. As crianças elas estão mais predispostas e acabam sofrendo mais em virtude dessa anatomia da via aérea, que acaba sendo mais estreita. A questão da imunidade ainda não está completamente formada, então ela está em formação através, né, das vacinas. O contato que a criança tem com outras crianças acabam favorecendo, principalmente em creches, né, escolas, porque a criança não tem a mesma higiene, né? E isso acaba gerando aí uma predisposição maior nessas crianças, além de, no inverno, né, que predispõe ainda mais porque a gente fica em ambiente fechado e isso aumenta também a transmissibilidade. A médica ainda ressalta que os sintomas geralmente duram poucos dias, mas o alerta é quando a criança apresenta uma situação diferente. Passou de 3 dias de febre, a gente já precisa de levar essa criança para ser avaliada, não necessariamente vai fazer um exame ou passar alguma medicação além, mas é para ser avaliada para ver se não tem nenhum contexto infeccioso ou de gravidade, né? E se a criança, antes disso, estiver cursando com desconforto respiratório, igual eu havia falado, quais são esses sinais que a gente precisa de ver, ele precisa imediatamente levar ao pronto atendimento ou médico de referência, ou no caso um pediatra, para poder ser avaliado. E olha só, comer fora de casa passou a pesar no bolso do consumidor nos últimos anos. É o que revela um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro. Para economizar, a dica é planejar bem a rotina. Gabriel precisou abrir mão da praticidade de almoçar perto do trabalho para economizar. Atualmente, com esse aumento, né, com essa inflação dos preços, se faz necessário que a gente traga muitas vezes uma marmita de casa.
para poder conseguir se manter ali ao longo do mês. Não é para menos. Com o aumento dos preços do setor de alimentação, é necessário buscar um plano B. O Mercado Mineiro realizou um levantamento em 91 restaurantes de Belo Horizonte e região e tanto o self-service quanto o prato feito ficaram mais caros se comparados aos preços praticados nessa mesma época no ano passado. A maior alta registrada foi a do preço médio da comida a quilo, que subiu de R$ 58,52 para R$ 65,84. Em seguida, o aumento do PF, que passou de R$ 24,01 para R$ 25,80. Já o Marmitex Grande foi de R$ 22,10 para R$ 23,57 e o pequeno de R$ 17,71 para R$ 18,27. Considerando 20 dias de trabalho por mês, o trabalhador paga R$ 658,40 pelo almoço de 500 gramas no self-service. Fica cada vez mais difícil o consumidor estar alimentando. Muita gente relatando no site Mercado Mineiro que está optando por somente um lanche durante a tarde. Isso faz mal para a saúde. A gente tem que ter um alimento saudável que caiba dentro do orçamento, que não está acontecendo principalmente para as famílias de baixa renda. Um bom planejamento e algumas trocas de ingredientes pode ajudar ainda mais a baratear os custos. Possibilidades que não afetam o valor nutricional do cardápio. Em questão dos vegetais, sempre consumir os vegetais da época, frutas da época, porque além de eles terem menos agrotóxicos, eles são mais baratos, e fazer trocas, né? Então, por exemplo, se a carne de boi está muito cara, então eu vou para o frango. Se o frango também está muito caro, eu posso migrar ali para o ovo, né? E ir fazendo trocas constantes ali no cardápio. Uma boa dica para quem vive na correria é preparar a refeição em grandes quantidades e congelar, sem esquecer da importância de armazenar bem os alimentos para não estragar a comida e evitar o desperdício. Uma vasilha que, por exemplo, você vai esquentar isso no fogão, você vai esquentar no micro-ondas. Se for no micro-ondas, tem que ser uma vasilha própria para isso, né? E também é interessante ter uma bolsa térmica para acondicionar ali essa comida. Essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Outras notícias da nossa região, você já sabe. www.gazetanm.com.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã com as principais notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.